Graças a Deus que você é homem, lindão! Seja bem-vindo ao DHPH, o Devocional de Homem para Homem, aqui do Seminário Hombridade da Universidade da Família, para o seu coração, um coração de homem. Um princípio-chave que os homens mais ricos e poderosos que já existiram dominam é este: saiba o tempo certo para você. Uau! Você sabe o seu tempo? Consegue discernir o que Deus tem para a sua vida no tempo em que está vivendo? O tempo de Deus é diferente do nosso e precisamos dele para poder discerni-las e aproveitar as oportunidades. Fique comigo porque o tema de hoje é o poder do tempo e das estações. Paul Cole compartilha nesse devocional sobre a importância de sabermos discernir os tempos e entendermos a diferença entre o tempo Kairos e o Cronos. Um dos principais atributos de Deus é a perfeita noção do tempo. E nós precisamos entender que saber os tempos torna-se a chave de abrir áreas da nossa vida que você tem consciência que existem, mas não consegue acessar. Bob Mumford mencionou que muitas vezes achava Deus lento. Outro amigo de Paul, ele menciona nesse livro Homens Ousados, comenta no livro que Deus perde muitas oportunidades de adiantar as coisas. Portanto, Deus nunca se adianta, nunca se atrasa, pois o tempo dele é diferente do nosso. Nós estamos no Cronos, ele no Kairos, o dele é perfeito. Deus tem tudo a ver com sucesso, ele realmente é bem-sucedido em absolutamente tudo. Na realidade, uma vez que Deus sempre tem a última palavra e agirá da sua maneira, o universo inteiro se transformará e a Terra será o que ele diz que será. E ponto final, ele é Deus. Por isso, precisamos estar sensíveis à sua voz e aprendermos a entender os tempos para aproveitarmos as oportunidades. Se estiver passando por crises, lembre-se que as crises abrem oportunidades. Quero compartilhar uma história para você bem interessante. A história da Nutella. Pietro Ferrero era dono de uma pequena padaria em Alba, na Itália. Com os conflitos e guerras feitas por Napoleão Bonaparte, houve uma escassez de cacau na região, gerando uma grande crise. Então, ele, sabendo que algumas padarias estavam misturando avelã em suas receitas, ele criou a Diagidota, adicionando avelã, melaço e uma pitada de cacau, ou seja, ele diminuiu substancialmente a quantidade de cacau na sua receita. Após um tempo, Michele, seu filho, mudou a embalagem e passou a chamar de super crema, para trazer mais comercialização na sua era. Então, o governo italiano proibiu o uso de superlativos em anúncio, forçando Michele a trocar o nome da pasta. Perceba aqui que é mais uma crise. Teve a crise da falta de cacau. Ele usou a criatividade, buscou conhecimento, buscou informação, outras receitas, mudou. Aí agora tem uma outra crise, porque ele mudou para vender mais produtos para super crema e agora o governo proíbe. Mas o que ele então faz? Ele mudou novamente a embalagem, a importância de você estarmos abertos a mudanças, nascendo então a Nutella, uma empresa bilionária nos dias de hoje. Entender os tempos e reagir de forma correta nos impulsiona a resultados melhores. Reclamar do tempo ou ainda parar e não agir corretamente leva à reclamação que Deus não age, que ele se atrasa ou ainda que não sabe gerir o tempo. Lembre-se, ele é perfeito, ele é Deus e sabe tudo sobre tempos de oportunidades. Deus fala assim em Isaías: eu sempre concluirei o propósito para qual enviei a minha palavra. Jeremias escreve na sua profecia que Deus mandou dizer aos israelitas que os planos dele era para fazer o povo prosperar e mandou o povo agir, plantar, colher, trabalhar, produzir, casar e não ficar parado esperando algo. Isaías ainda fala que os planos dele são maiores que os nossos planos e os seus caminhos são maiores que os nossos caminhos. Uau! Então, entendermos os tempos nos leva a ações concernentes a esse tempo. Precisamos estar abertos a mudanças. Nossa visão do eterno precisa ser pelo Espírito, a parte eterna de nosso ser, a imagem de Deus em nós.
A Bíblia fala que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, orientados pelo Espírito, que nossa vida tem que estar sensível à voz do Espírito. Lá em 1 João 1,27 fala que Ele nos ensinará todas as coisas. Jesus fala da importância do Espírito Santo quando Ele fala assim, importa que eu vá, porque Ele virá e Ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar. Então nós precisamos estar conectados com Deus. Para quem crê e serve a Jesus, esse Espírito é vivificado em nós. Para quem não é seguidor de Cristo, esse entendimento fica obscuro, não consegue ler os tempos de Deus agindo sempre pelo Cronos. O homem vem investigando há anos os tempos, mas sem sucesso, quer entender as coisas, mas não consegue, porque ele se dá no Espírito, ele acontece na região celestial, no Espírito de Deus. É Ele que conduz todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Um exemplo prático para mim e para você, a Bíblia diz há mais de 2000 anos que nos últimos dias a ciência se multiplicaria e nós nunca vimos isso em toda a história da humanidade, a ciência se multiplicar como está se multiplicando nos nossos dias. Ou seja, mostra para a gente que Deus é que tem toda a sabedoria, é Ele que vive no Kairos e nós precisamos aprender com Ele. O gerenciamento do tempo diz respeito a organizar e controlar a nossa participação nos acontecimentos e nas épocas da nossa vida. Tem a ver com estabelecer um foco para cada minuto. Como temos gastado os nossos tempos. Efésios 2, capítulo 10 nos fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Uau, olha só, não é para que Deus ande nas nossas obras, mas é que nós venhamos a andar nas obras que Ele fez, porque é Ele que trabalha, é Ele que faz, por isso que nós precisamos entender os tempos e estarmos ouvindo a voz do Espírito Santo. Gerenciar o tempo tem a ver com tomar o comando de nós mesmos, destruindo argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Uau! A gente precisa entender que nós precisamos obedecer a Cristo. Jesus cumpriu tudo aquilo que o Pai determinou para Ele, porque Ele estava ligado em Deus e queria andar no Kairos. As armas da nossa milícia não são carnais, diz a Bíblia. O poder de decidir os tempos é de Deus, mas de ouvi-lo e tomarmos decisões sábias dirigidas por Ele é nosso. Por isso que o nosso tempo de ouvir Deus é extremamente relevante. A maior tendência é parar e não agir, ou ainda agir sem consultar a Deus e fazer a leitura dos tempos de forma equivocada. Lucas 12 ainda fala, sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu, como não conseguis discernir os sinais dos tempos presentes? Eu e você precisamos entender que entender o tempo de Deus nos ajuda a tomar decisões sábias e principalmente, eu quero abrir um parênteses aqui, que você esteja atento que Jesus está voltando. Ele está voltando, é o tempo dele voltar e recolher a sua igreja, sua amada, a promessa que ele fez. Leia o tempo Kairos de Deus, sintonize a sua alma. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, receba Ele como seu Senhor e Salvador, mude o seu estilo de vida, procure uma igreja, caminhe numa igreja e siga Jesus Cristo para que você garanta a sua eternidade com Deus. Fecho parênteses aqui. Como homens ousados, precisamos ler a palavra, orarmos, jejuarmos e então tomarmos as decisões consultando sempre a Deus. Pararmos para ouvi-lo e então fazer o que Ele nos conduz e nos manda. Venha caminhar conosco no currículo CMN Hombridade. Vamos juntos buscar ser semelhantes a Cristo, porque Ele está sentado à destra do Pai e deu o exemplo de como seguir o Kairos de Deus. Nós queremos caminhar com você, nós queremos ombrear com você, nós queremos ajudar você a se formar um homem parecido com Cristo, ajudar no seu casamento, nos seus relacionamentos com seus filhos, para você entender o padrão financeiro de Deus pela sua palavra. Tudo isso nós queremos ajudar você através dos cursos da Universidade da Família. Quero finalizar esse devocional com 2 textos ainda. João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia fala algo que me chama muita atenção. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Uau! E ainda em João capítulo 2 e 4, a Bíblia diz assim, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus queria caminhar no processo, no passo que Deus tinha determinado para ele.
Submissão ao tempo perfeito de Deus nos levará ao sucesso em tudo que fizermos, assim como Jesus conquistou a vitória para mim e para você através da cruz. Venha caminhar conosco, nós somos CMNs, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias, nós resgatamos o Brasil. Que Deus te abençoe e um grande abraço.